Olhe bem para essa imagem. Parece só um prato de comida, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que o que estamos vendo é, na verdade, uma ferramenta clínica de altíssima precisão? Hoje a gente vai desvendar o caso fascinante de como um simples plano de refeições se transformou numa prescrição metabólica para uma paciente com necessidades muito, mas muito complexas. Então, a grande questão é essa. Como é que alguns ajustes que parecem pequenos num prato de comida podem ter um impacto bioquímico tão profundo assim? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, passo a passo. E o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro vamos entender o desafio. Depois vamos passar pelos 5 ajustes que são o coração da solução. Em seguida vamos mergulhar na ciência por trás de cada ingrediente, ver o plano em ação com os seus resultados e, por fim, fechar com o incrível poder da precisão nutricional. Bom, tudo começa com um desafio. E não se trata só de montar um cardápio saudável. A questão aqui é equilibrar necessidades nutricionais super rigorosas com limitações funcionais bem severas. Vamos conhecer o perfil. A gente está falando de uma senhora de 91 anos com a função renal já bem comprometida. O dilema é enorme. Como garantir que ela receba a nutrição certa para evitar a perda de massa muscular, que é tão comum nessa idade, sem sobrecarregar os rins que já estão trabalhando no limite? E é justamente aqui que a coisa fica genial. Em vez de uma dieta qualquer, a solução foi uma série de 5 ajustes estratégicos. E cada um deles tinha um propósito bioquímico muito, muito claro. Vamos ver como isso foi construído. Esses aqui são os 5 pilares da nossa prescrição metabólica: a troca da proteína, a criação dessa salada potente, a manobra da densidade calórica, a correção do magnésio e, por fim, a ajuda de uma enzima digestiva. Cada passo desses é uma peça fundamental num quebra-cabeças bem complexo. A primeira jogada, sai o frango, entra o peixe branco. Parece uma troca simples, não é? Mas a lógica por trás dela é absolutamente crucial para proteger os rins. Isto aqui não é uma questão de gosto, é pura bioquímica. E por que essa troca funciona tão bem? É simples, o peixe branco gera muito menos lixo metabólico, como a ureia. Isso significa menos trabalho para os rins. Ele é praticamente 100% digerível, então quase não sobram toxinas para serem filtradas. E ao mesmo tempo, ele entrega aquela proteína de alta qualidade que é essencial para combater a perda de massa muscular, a famosa sarcopenia. O segundo ajuste foi a invenção do que foi chamado de salada potente. Então, sai uma salada comum e entra uma mistura super específica de atum e clara de ovo. E, de novo, cada ingrediente ali tem uma missão muito clara. A lógica por trás disso é fantástica. Olhe só. A clara de ovo é pura albumina, uma proteína que ajuda a evitar o inchaço. Já o atum entrega o ferro M, que o corpo absorve na hora, combatendo a anemia sem dar trabalho extra para os rins. Juntos, eles fornecem uma proteína de altíssima performance, sem o fósforo, que é um veneno para o rim. Terceiro ajuste: como colocar mais calorias no prato sem aumentar o volume da comida ou minerais perigosos. A resposta não foi colocar mais arroz, e sim azeite extra, uma manobra brilhante para fornecer energia. Isso aqui é um exemplo perfeito do que a gente pode chamar de energia limpa. O azeite é pura energia, só que com zero fósforo e zero potássio, que são os 2 grandes vilões para pacientes renais. É um combustível que não exige trabalho do rim, e isso garante que a paciente não perca peso, que é um risco enorme nessa condição. E para fechar, os 2 últimos ajustes, focados na digestão e na correção de nutrientes. A gente tem a adição do farelo de aveia e a escolha do abacaxi como sobremesa. São os toques finais que, de fato, completam o sistema. A lógica aqui é cirúrgica. O feijão teve que ser retirado de algumas refeições para proteger os rins, mas isso acabou criando uma falta de magnésio. A aveia entra exatamente para corrigir isso. E o abacaxi? Ele tem bromelina, que é uma enzima que funciona como um quebrador de proteínas, ajudando a digestão, o que é fundamental para pessoas mais idosas. Ok, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo. Vamos ver como a ciência por trás de cada ingrediente e até o jeito de preparar a comida são usados com uma precisão de cirurgião. Essa analogia é sensacional. A albumina da clara do ovo é como se fosse uma esponja. Dentro do sangue, ela segura a água, impedindo que ela vaze para os tecidos e causa aquele inchaço, o edema, sabe? Principalmente nas pernas. É uma função mecânica vital que vem de um simples alimento. E este exemplo é perfeito para a gente entender o que significa a precisão. O mesmo alimento, o brócolis, preparado de 2 maneiras completamente diferentes para 2 pessoas com necessidades opostas. Para a paciente renal, a fervura dupla serve para tirar o potássio, protegendo o rim.
Já para uma pessoa saudável, cozinhar no vapor preserva esse potássio, que é super importante. É a balança entre segurança renal e nutrição, tudo com o mesmo ingrediente. Certo, a gente viu toda a teoria, mas como é que esse plano fica na prática, no prato do dia a dia? E mais importante, quais foram os resultados de tudo isso? Vamos ver a aplicação real. Aqui a gente vê a conexão acontecendo na nossa frente. À esquerda, o prato montado, peixe, arroz, os vegetais e a salada potente. E à direita, a prova de que tudo funcionou, a tabela nutricional, o placar clínico, digamos assim. É a tradução da estratégia em resultados que a gente pode medir. E olha, os números não mentem, né? A meta de proteína era entre 46 e 55 gramas e o plano entregou 64 gramas, um resultado alto, essencial para combater a perda muscular. E ao mesmo tempo, o potássio e o fósforo, que são os minerais perigosos, ficaram bem abaixo do limite de segurança, ou seja, sucesso em todas as frentes. E tudo isso nos leva à grande conclusão. O que foi alcançado aqui vai muito, mas muito além de uma simples dieta. Foi a realização de vários objetivos clínicos super complexos através de escolhas alimentares extremamente inteligentes. Resumindo, 3 grandes objetivos foram atingidos ao mesmo tempo. Primeiro, entregar proteína de alta performance sem os subprodutos tóxicos para o rim. Segundo, criar uma combinação de fibras que garantisse o bom funcionamento do intestino. E terceiro, aquele equilíbrio perfeito entre segurança renal e oferta de nutrientes, usando o modo de preparo como a grande variável de ajuste. Essa frase do dossiê técnico resume tudo com perfeição. O resultado final não foi um simples cardápio, mas sim uma prescrição metabólica. A comida deixou de ser só sustento para se tornar de facto um tratamento. E a gente termina com essa reflexão. Este caso mostra o potencial incrível da nutrição quando ela é aplicada com precisão. E isso nos deixa com uma pergunta. E se a nossa próxima refeição fosse o nosso remédio mais preciso? Obrigado por nos acompanhar nesta análise.